Videoaula do Suplá Bia chegando na sua telinha. Suplá Bia confeccionado com fios 100% algodão, tem 40 centímetros de diâmetro, pontos delicados e uma textura firme. Escuta só. Pelo som que fez ao ser lançado sobre a mesa, já deu para perceber que ele está bem firme. Eu vou te ensinar agora passo a passo como fazer essa peça. Fica comigo até o final do vídeo. Eu sou Andréa Almeida, designer de crochê. Seja bem-vindo ao Andréa Crochê Handmade. Esta é a versão para destros. Se você tem interesse na versão para canhotos, eu vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição do vídeo. E para fazer esse suplá, eu trabalhei com barbante e barroco. Esse aqui é o barroco na cor verde Tiffany. Esses aqui são barbantes de 6 fios na cor verde abacate e cru. Esse é o barbante da marca Dubon. Ele é um barbante 100% algodão, muito bom de trabalhar. Então a combinação dos dois fios ficou muito boa. Também utilizei agulhas de crochê de 3 milímetros e 3,5 milímetros e tesoura para fazer os arremates. Eu começo com o laço mágico e dentro do laço mágico eu vou fazer 14 pontos altos. Então, primeiro eu subo as duas correntinhas, já vai ser o primeiro ponto alto, e vou subir mais 13 dentro do laço mágico. Puxo o fio do laço mágico, fechando bem. Para fechar, eu vou passar essa ponta do fio por trás do primeiro ponto. Levo o fio para trás. Vou inserir a agulha aqui, inserir na laçadinha e começar a nova carreira subindo duas correntinhas. E agora eu vou fazer 2 pontos altos em cada ponto de base. Então aqui já faz um ponto, ó, então as duas correntinhas equivalem ao primeiro ponto, já fiz o segundo ponto e a carreira toda agora é só repetir 2 pontos altos em cada ponto de base. A primeira carreira foram 14 pontos, portanto, na segunda serão 28 pontos. Feitos os 28 pontos, eu vou cortar o fio para arrematar. Eu corto. Para fazer o arremate perfeito aqui, a gente tem que inserir a agulha aqui, ó, nesse ponto, na cabeça do primeiro ponto. Não são essas duas correntinhas da subida, não. É aqui na cabeça do primeiro ponto. Portanto, essa correntinha que já fica aqui, ó, deitadinha aqui em cima. Vou pegar o fio e levar para trás. E depois volto aqui o fio na base de onde ele saiu. Dessa forma, a gente fecha, vou puxar um pouquinho, a gente fecha corretamente o círculo, sem ficar nada aparente, não dá nem para saber onde começou e onde terminou, ele fica perfeito. E agora é só esconder os fios aqui atrás, arrematar. Passo aqui o fio por trás de algum fio aqui, de forma que ele não fique aparente. Escondi o fio por baixo de alguns pontos, aqui eu vou abrir no meio, desfiar o fio. Desfio o barbante deixando 3 fios de cada lado, ele é de 6 fios, então, olha, fica 3 de cada lado. Vou inserir a agulha aqui por baixo de algum ponto e passo só 3 fiozinhos do barbante, apenas 3. Amarro bem. Então, eu dei 2 nozinhos bem firmes. Vou andar com o fio mais um pouquinho e repetir o nó, porque assim eu tenho certeza de que a pessoa pode lavar essa peça, utilizar bastante. O fio não vai se soltar, não vai se desprender, não vai desfiar. Ele vai estar bem firme. Todo esse processo aqui é feito pelo lado do avesso.
E agora eu já posso cortar bem rente, porque eu sei que esses pontos não vão se soltar, e corta bem rente para que ele não fique aparecendo. E vou esconder esse nozinho no meio dos pontos. Esse aqui é aquela pontinha do laço mágico. Esse eu vou apenas escondendo aqui por dentro dos pontos, aonde tem assim, ó, uma quantidade de pontos aqui assim, ó, bem cheinhos, né? A gente passa ele por dentro desses pontos bem cheinhos e ele não aparece nada lá do outro lado, olha. Vou andar mais um pouquinho. Esse fio do início do trabalho não precisa dar nó. Basta agora cortar ele bem rente, cuidado só para não cortar o trabalho e ponto. Olha quando a gente observa o lado direito, em que não aparece nada, não aparece nó, não aparece o fio correndo pelos pontos, ele tá perfeitinho. E eu vou continuar com a agulha número 3, trabalhando agora com o barbante cru. E eu faço assim, para iniciar o trabalho, eu passo o fio assim, ó, pela agulha, venho em algum ponto aqui, qualquer ponto do círculo, puxo o fio, subo e faço um ponto baixo e em cima desse ponto baixo agora uma correntinha. Assim eu fiz o primeiro ponto alto da próxima carreira. No ponto seguinte, eu trabalho um ponto alto. No ponto seguinte, eu faço 2 pontos altos. A sequência do círculo perfeito agora é um ponto sozinho, um ponto acompanhado. Olha, esse foi sozinho, o próximo vem casadinho. Então, um ponto, 2 pontos, um ponto, 2 pontos. Aqui no início eu fiz 2 pontos sozinhos seguidos, porque eu quero terminar a carreira fazendo o outro ponto que falta aqui, que é para fazer mesmo um fechamento sem cicatriz, um fechamento bem perfeitinho. Um ponto sozinho, um ponto acompanhado. E assim eu vou fazer por toda a extensão da carreira. Tá vendo? Como eu disse, agora no finalzinho, eu vou fazer um ponto sozinho, aqui no último ponto de base. E aí, lá no primeiro ponto de base, onde também está um ponto sozinho, eu vou fazer mais um. E ele deixa de ser um ponto sozinho e tá aqui, ó, um ponto casadinho, né? Agora, eu vou fechar a carreira e passar para a próxima. Subo a laçada um pouquinho. Vou inserir o fio, a agulha aqui, ó, na base, no topo, aliás, no topo do primeiro ponto. Nesse primeiro ponto que eu vou passar o fio, veja que eu passo o fio para trás, olha. Passo o fio para trás, ajusto ele. Se for o caso, puxo um pouquinho aqui o barbante para que ele fique mais ajustado. Tá vendo? Puxou um pouquinho, verifica. Aí eu vou inserir a agulha aqui nesse ponto, inserir na laçadinha que tá lá atrás e ajusto mais um pouquinho, para que esse ponto não fique folgadão maior que os outros, né? Deixa ele mais ajustadinho e agora sim, puxo pra frente, subo 2 correntinhas, tá? E continuo fazendo agora, vou fazer um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho e agora um ponto acompanhadinho, ou seja, o aumento fica sempre em cima do aumento. Olha, o aumento aqui embaixo não foi aqui, ó, aqui o ponto e na mesma base eu fiz mais um que é o aumento. Então, em cima do ponto eu faço um ponto, em cima deste aumento eu faço um ponto com aumento. Então, na carreira anterior foi um ponto sozinho, um ponto casadinho. Aqui serão 2 pontos sozinhos, portanto, um ponto sozinho, mais um ponto sozinho, ó, 2 pontos sozinhos. E em cima do aumento, vai um ponto casadinho. E assim eu vou trabalhar. Vou encerrar a carreira da mesma forma que fiz o encerramento dessa.
Portanto, lembre-se, ó, que tem 2 pontos sozinhos, o primeiro ficou sozinho, mas ele vai receber mais um. Então, eu vou trabalhar assim por 3 carreiras. 1, 2, 3 carreiras, tá? Para seguir esse tamanho de suplá. Quem quiser um suplá maior, pode fazer mais carreiras. Quem, ao contrário, quiser um suplá menor, às vezes a pessoa tem uma mesa pequena, precisa de um suplá menor, aí, ao contrário, você pode diminuir uma carreirinha aqui, diminuir algumas aqui, conforme o desejo, conforme o tamanho de suplá que você queira fazer, tá? Então, é importante adaptar o modelo à sua realidade. Eu vou continuar aqui, como eu disse, no meu modelo vai ter 3 carreirinhas dessa cor cru. Eu vou finalizar e ainda vou fazer depois as carreiras com o pontinho verde, sempre seguindo esta sequência. A cada carreira eu aumento um ponto sozinho. Então, aqui foi um ponto sozinho e um acompanhado, aqui é 2 sozinho e um acompanhado. Na próxima carreira, 3 sozinhos e um acompanhado, depois 4 sozinhos e um casadinho. Então, dessa forma, eu vou trabalhar todos esses círculos, trabalhar essa distribuição de cores e só vou dar a sequência aqui, né, quando chegar no final aqui, na hora de fazer essa mudança de cor. Até lá eu vou trabalhando aqui, porque eu acho que já ficou bem explicadinho como funciona, tá bom? A base do suplá já está pronta, olha, do mesmo tamanho do outro modelinho. Essa base está com 24 centímetros. A partir de agora, eu vou trabalhar com o fio barroco. E o fio barroco, ele é mais grosso do que o barbante que eu trabalhei até agora. Veja que esses barbantes são barbantes de 6 fios. E o barroco, que também tem 6 fios, é mais grosso. Então, ele tem a mesma quantidade de fios, mas a espessura é visivelmente mais grossa. Há uma diferença grande entre a espessura do barbante que eu usei até agora e do barroco. Por isso, a partir de agora, eu vou trabalhar com agulha número 3,5. E vou fazer uma carreira de ponto alto ao redor aqui, sem nenhum aumento, seguindo a mesma quantidade de pontos dessa base. Eu começo aqui em qualquer canto da base, dou uma laçadinha na agulha, faço um ponto baixo, uma correntinha e começo a trabalhar os pontos altos, um em cada ponto de base. Olha como fica linda essa combinação de cores, né? Essa alternância do verde com o cru, realmente fica muito lindo. Agora eu vou terminar essa carreira de uma maneira bem simples, fazendo um ponto baixíssimo. Vou prender com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto da carreira. E aí, eu já venho aqui no vão, entre um ponto e outro. Não é aqui, em vez de pegar aqui, como a gente pega normalmente para fazer a carreira, eu vou pegar aqui no vão. No vão entre os pontos e vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo 3 pontos de base. E aqui no meio, no intervalo entre eles, eu faço um ponto baixo. Com isso, eu fiz uma alcinha. Mais 3 correntinhas, pulo 3 pontos baixos, venho no meio aqui no intervalo e faço outra correntinha. Feitas as 2 alcinhas, eu vou fazer agora um lequezinho simples. Vou pular 3 pontos altos e no vão aqui, eu vou fazer um ponto alto, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e um ponto alto na mesma base. Fiz um lequezinho simples, um V, né? Um V com 4 correntinhas no meio. Vou pular 1, 2, 3 pontos altos e prender com um ponto baixo. Então, eu fiz um lequezinho aqui, simples, né? Depois desse leque, eu vou fazer 4 alças. Então, serão assim, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos altos e prendo com um ponto baixo, sempre prendendo no vão entre os pontos, tá?
Não prende num ponto de base aqui, prende aqui no vãozinho. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos altos, fiz a segunda alça. São 2, vamos lá. São 4 no total, tem que fazer agora a terceira. 3 correntinhas, pulo 3 pontos altos. De novo, 3 correntinhas, pulo 3 pontos altos, prendo com ponto baixo. Então, veja que eu fiz 1, 2, 3, 4 alças, tá? Aqui está um V, aqui eu pulei 4 alças e vou fazer de novo um Vzinho desse de separação. Vou pular 1, 2, 3 pontos, fazer um ponto alto, 4 correntinhas e um ponto alto. Então, eu fiz de novo um lequezinho aqui, um leque simples, que é um V com 4 correntinhas no meio, né? Pulo 1, 2, pulo 3 correntinhas e começo novamente a fazer as alças. 1, 2, 3, faço uma alça. 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos altos, outra alça. De novo, 1, 2, 3. Já tenho 3 alças, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 3 pontos altos, fiz a quarta alça. Veja, aqui eu já tenho 2 leques que servirão de base, né, para o próximo ponto. No total, serão 8 leques desse. Só que por 2 vezes eu vou precisar que esse leque tenha apenas 2 pontos altos de espaço. Isso porque os pontos altos que servem de base aqui, eles estão numa quantidade em que, se eu seguir fazendo todos os espaçamentos iguaizinhos, não vai dar certo no final. Então, agora eu vou pular só 2, ó. Vou pular 2 pontos altos e já vou fazer o leque. Então, ponto alto, 4 correntinhas, mais um ponto alto. E pulo 2 pontos e faço um ponto baixo. Deu para entender? Esse leque ficou com espaçamento menor aqui, ó. Ficou mais próximo das alças do que os outros, que tem 3 pontos, né? Antes e depois. Então, eu tenho que fazer isso 2 vezes. Já fiz vários leques, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. Ainda faltam 2, que são 8 no total, para essa quantidade de pontos que eu tô trabalhando. Porque se você fez uma base maior ou menor que essa, ou fez uma distribuição de pontos diferente, então será necessário adaptar para a sua realidade. Se tiver a mesma quantidade de pontos que eu, então vai dar 8 leques certinho. E eu agora já vou fazer esse outro leque pulando apenas 2 pontos altos aqui. Então, pulo 2 pontos altos, faço o leque. Ponto alto, 4 correntinhas, um ponto alto. Pulo 2 pontos altos de novo e vou fazer 4 alças. 1, 2, 3, 4. Olha, 4 alças, pulo 3 pontos altos e vou fazer novamente um leque. Pulo 3 pontos, terminei o leque e eu tenho que fazer 4 alças, mas olha, já tenho 2 prontas aqui, não é? Então, eu vou fazer uma alça, pulo os 3 pontos. A próxima alça, que é a última, eu faço assim, eu faço uma correntinha, tá? Laço a agulha, vou inserir aqui, ó, ela bem nesse ponto baixo aqui, ó, que é onde tudo começou. Vou inserir aqui, vou puxar o fio e vou fechar um ponto baixíssimo. Corrigindo, eu falei ponto baixíssimo, mas é meio ponto alto. Olha, a última alça, ao invés de fazer 4 correntinhas, eu fiz uma correntinha e um ponto baixíssimo. Por quê? Porque dessa forma, eu já fico com a agulha posicionada bem no meio da alça e não preciso ficar andando com pontos baixíssimos até o meio da outra, porque agora os pontos serão no meio dessa alça. Então, acho que deu para entender, né? Aqui mesmo, eu já faço um ponto baixo, olha, 1, 2, 3 correntinhas, vou no meio da outra alça, prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas, vou no meio da outra alça e prendo com um ponto baixo. Tá vendo que eu vou fazendo alcinhas aqui dentro agora? É por isso que eu
trabalhei um pouquinho diferente aqui na última alça, não é? E agora eu cheguei no leque. Quando eu chego aqui no leque, aqui eu vou fazer 9 pontos altos dentro do leque. Nove pontos altos dentro do leque, venho aqui na primeira alça, no meinho dela, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no meio da outra alça, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no meio da outra alça, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas na próxima alça, um ponto baixo. Então, veja que entre um leque e outro, eu vou ter 3 alças. Uma, duas, 3. Então, a sequência agora da carreira ficou bem fácil de fazer, não é? Um lequezinho com 9 pontos altos e 3 alças entre eles. Terminando a carreira, fiz os 9 pontos altos, vou prender aqui com ponto baixo na base da primeira alça. E aqui, ó, veja que as outras alças aqui eu já tenho 2 prontas, porque eu já tô terminando a carreira e eu tinha começado já essas 2 alças. Então, agora aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na carreira lá embaixo, ó. Aqui eu vou fazer assim, faz uma correntinha, laça a agulha e faz meio ponto alto. E dessa forma eu fico já com a agulha na posição certa aqui no meio da alça para fazer já a próxima carreira, ó. Faço um ponto baixo, 3 correntinhas e pronto. Já fiz a primeira alça. 3 correntinhas, já faço a segunda alça. Nessa carreira agora serão 2 alças, tá? A primeira teve 4, depois foram 3, aqui só serão 2. Agora eu vou começar a trabalhar sobre esses pontos altos. E aqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou fazer um ponto alto no primeiro ponto de base e 2 pontos altos no segundo. 1, 2. Um ponto alto no próximo e 2 no outro. Então, alternando, um ponto, 2 pontos, um ponto, 2 pontos, tá? Sendo que comecei com 1. Então, no primeiro ponto de base, um ponto sozinho, no segundo ponto de base, um ponto casadinho. No próximo ponto, um sozinho, no próximo, um casadinho, e no final aqui, ó, a gente termina com um só, da mesma maneira que começou com um só, termina com um só. E no final vai ter 13 pontos altos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Então, eu vou continuar, ó, venho na primeira alça, prendo com um ponto baixo, 3 correntinhas, faz uma alça. 3 correntinhas, fiz outra alça, tá vendo? Que agora são só 2 alças, porque aí já chega no próximo leque, onde eu vou fazer um ponto sozinho, um ponto acompanhado, 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 e um ponto sozinho, num total de 13 pontos altos aqui. Já venho no próximo espaço aqui na próxima alcinha, prendo com um ponto baixo, 3 correntinhas, faço uma alça, mais 3 correntinhas, faço outra alça e já vou pro outro leque, e assim eu vou continuar a carreira toda. Olha como é que tá ficando, né? Já tá dando um formatinho, né? O ponto fantasia. Então, vamos continuar, vamos dar sequência até o final da carreira. Terminei o último pontinho do leque e a gente tem, olha, 2 alças em cada um. E aqui eu tenho uma alça, outra alça. Então, eu tenho que prender esse leque, o último ponto do leque, aqui na base da alça, para terminar a carreira da forma correta, tá? Essa tá um pouquinho diferente das outras carreiras, mas é assim mesmo, ó. E com as 2 alças, então agora é hora de eu andar um pouquinho. Vou ter que andar um pouquinho aqui, ó, fazer um ponto baixíssimo para chegar no meio da alça. Cheguei no meio da alça, 1, 2, 3 correntinhas e fiz uma alça. A partir de agora,
é uma alça só de espaço entre os leques. E aqui eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto de base, mais um ponto alto no próximo ponto de base, e é só então vou fazer 2. Então, um ponto sozinho, um ponto sozinho, um ponto acompanhado, um ponto sozinho, um ponto sozinho e um pontinho acompanhado. E aí, para dar certo, aqui no meio, aqui no alto do leque, eu vou fazer um ponto sozinho só e já vou fazer o outro também acompanhadinho. E depois, 2 pontos sozinhos, 1, 2, um ponto acompanhado. E 2 pontos sozinhos. Por que que lá em cima eu fiz um só? Que é para dar certo. A quantidade de pontos que tem da metade do leque para cá tem que ter na outra metade, ele tem que ser iguais, senão ele não vai ficar certinho, centralizado, ele vai começar a entortar para um lado. Então, faça a distribuição sempre dessa forma, que o meio aqui, ó, para cá, tem que ter a mesma quantidade de pontos que teve para cá. E com essa distribuição, ficaram 17 pontos altos aqui. Eu venho aqui no meio da alça, prendo com um ponto baixo, faço 3 correntinhas. E aqui agora o intervalo é de apenas uma alça em cada, entre cada leque. Então, já tá aqui uma alça, já vem no próximo leque, um ponto sozinho, mais um ponto sozinho, um ponto acompanhado, um ponto sozinho, um ponto sozinho, um ponto acompanhado. E aqui no meio, apenas um ponto sozinho, e já faço outro acompanhado. E é assim que eu vou seguir até o final da carreira. 17 pontos aqui em cima de cada leque, e uma alcinha separando, apenas uma alcinha separando cada leque, tá? Então, terminar a carreira, eu já mostro a próxima. Terminei o último leque com 17 pontos altos. Tenho que prender agora aqui com ponto baixíssimo no iniciozinho dessa alça, tá? É importante olhar sempre se as quantidades de alça aqui no final tá igualzinho a das outros intervalos. Esse finalzinho aqui, se a gente erra, pode dar um pouquinho de confusão. Então, presta bastante atenção, olha. Agora, só falta agora só tem uma alça de espaço entre cada leque. E eu vou andar com um ponto baixíssimo aqui, chegar no meio dessa alça, pronto, cheguei no meio. E agora, eu vou trabalhar no leque da seguinte forma: pulo o primeiro ponto, venho direto no segundo ponto de base e vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Vou no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. E assim eu vou fazer 15 pontos altos. A base aqui está com 17. Como eu pulei o primeiro e vou também pular o último, então, se eu tenho 17 e eu vou pular 2 pontos altos, sobram 15. E eu vou fazer esses 15 pontos altos, todos eles com um intervalo de uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Cheguei aqui no final, vou pular o último ponto, então tenho 15 aqui, 15 pontos altos, todos intercalados por correntinha. Aí eu vou aqui na alça, faço um ponto baixo e já venho no próximo leque. Pulo o primeiro ponto alto, vou direto no segundo e vou fazer os 15 pontos altos alternados por correntinha. A carreira toda vai ser feita dessa forma. Terminando aqui o último leque, vou prender aqui com um ponto baixíssimo nesse ponto baixo onde tudo começou, encerrando assim mais uma carreira. Olha como é que tá ficando. Bem alinhadinho, né? Bem distribuído. Bom, agora
Antes de continuar, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui. Cada leque tem 16 vãos, ó. Aqui é um ponto baixo e aqui é outro, tá? E aí começa um leque. Cada um deles tem 16 vãos, ó. Eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, entre um ponto baixo e outro, existem 16 vãos. Esses vãos agora eu vou preencher 12 deles. E os dois últimos e os dois primeiros eu não vou preencher. Então, eu vou pular 2 aqui no início, vou pular 2 no fim, só vou preencher o meio. Como agora aqui no início eu tenho que andar, ó, vamos acompanhar aqui comigo. Eu vou pular esse vão e esse, ó. Ponto baixo tá aqui, então, ó, aqui eu tenho um ponto alto. Eu vou fazer um ponto baixíssimo sobre ele. Aí eu tenho uma correntinha, faço um ponto baixíssimo sobre ela. Outro ponto alto, aqui eu faço um ponto baixíssimo. Então, eu pulei o primeiro vão, o segundo vão, e agora eu faço mais um ponto baixíssimo só para chegar aqui no terceiro vão. E aí, eu vou fazer meio ponto alto, 2 vezes. 1, 2. No próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Já foram 3. No próximo, então, é meio ponto alto 2 vezes em cada vão. 4, ó, vãozinho número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, eu preenchi com 2 meio ponto altos cada vãozinho aqui, sobrando 2 aqui no início e 2 no final, ó. 1, 2. E aqui já tá o pontinho baixo. Então, ó, o ponto baixo, tenho 2 vãos aqui sem preencher. E aqui também tenho ponto baixo, 2 vãos sem preencher, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? No próximo vãozinho aqui, eu vou fazer um ponto alto sem fechar, ó. Faço ponto alto, puxo as 2 laçadas, mas não fecho ele. Laço novamente, venho aqui, ó, pulo o primeiro vão, vou no segundo, e aqui eu faço um ponto alto, sem fechar, e agora sim eu fecho os 2 juntos. Então, o que que eu fiz aqui? 2 pontos altos fechados juntos, no segundo vãozinho de cada leque. O primeiro aqui a gente despreza, não vou trabalhar o primeiro. Aí, o que que eu vou fazer aqui? A partir do terceiro vão, fazer meio ponto alto, 12 vezes. Vou dar uma aceleradinha aqui. E sobraram 2 vãozinhos antes do ponto baixo. Ó, o ponto baixo tá aqui, aqui tem um vão, aqui tem outro. Então, nesse aqui eu vou fazer o ponto alto sem fechar, ó. Laço, agulha, vou inserir aqui, fazer o ponto alto. Sem finalizar esse ponto alto, eu venho no próximo leque. Pulo o primeiro, venho no segundo vão e faço um ponto alto sem fechar. E agora eu laço e fecho os 2. Pronto. E aí, eu começo já no vãozinho seguinte a fazer 2 meio ponto alto em cada vão. E assim eu vou fazer a carreira toda. Terminei o último ponto do leque. Venho no vão seguinte e vou fazer aqueles pontos altos que a gente faz sem fechar. Olha, faço o ponto alto sem fechar. Venho aqui no vão, já no leque seguinte, faço o ponto alto sem fechar. E agora sim eu fecho tudo junto. E vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, aquele médio ponto alto, né, do leque. E encerrei. Vou cortar o fio e arrematar. Agora, com o fio verde abacate, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui na junção entre a carreira com o ponto cru e o verde Tiffany. Venho aqui em qualquer ponto,
com agulha número 3,5, porque esses pontos não podem ficar apertados. Na verdade, ele não pode ficar nem apertado e nem folgado, ó. Vou puxar o fio aqui para o lado direito e começar a trabalhar o ponto baixíssimo. Veja, um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Esse ponto tem que ficar assim bem harmonioso, todos do mesmo tamanho, com a mão bem leve, tem que ter leveza na mão para fazer os pontos do mesmo tamanho, nem apertar para não repuxar a carreira e nem ficar muito folgado. Tá vendo? Olha, pontos todos do mesmo tamanho. Chegando aqui no finalzinho, só falta um ponto. Então, eu vou puxar o fio, cortar. Vou pegar uma agulha de tapeceiro e vou fazer o arremate. E vou finalizar. O último ponto aqui, ele é feito da seguinte forma: a gente passa a agulha por baixo desse pontinho aqui, do primeiro ponto. E volta o fio lá de onde ele estava saindo, no ponto anterior. Passa já levando o fio lá pro lado do avesso, porque vou arrematar. Então, ajeita, tem que ajeitar bem o ponto para que ele não fique em tamanho diferente dos demais, para que fique todos iguaizinhos. Ajeita, ajusta bem, ó. E deixa esse ponto igualzinho a todos os demais. Agora, aqui atrás, eu tenho que arrematar esse fio. Coloco o fio numa agulha. Passo aqui entre os pontinhos aqui, escondendo. Observando do outro lado se não está aparente, se ele não está aparecendo. E depois eu vou desfiar o fio, ele é um barbante de 6 fios, então eu vou desfiar, ó, 3 para um lado, 3 para o outro. Dou uma desfiadinha aqui. Vou colocar 3 fiozinhos na agulha. Passar o fio aqui por trás de um pontinho. E amarrar. Vou dar 2 nozinhos bem firmes. O primeiro não aperta muito, porque se apertar pode ser que vai ficar repuxado. Um segundo nozinho bem firme. E agora eu vou cortar bem rente. E a mesma coisa eu vou fazer com esse outro fio. É assim que a gente arremata. Olha como é que fica o resultado. Fica perfeitinho. E agora eu vou repetir esses pontos baixíssimos numa outra carreira. Então, aqui no leque, ó, eu vou pegar primeira, segunda, na terceira carreira, aqui, ó, na junção entre a terceira e a quarta carreira. Vou inserir a agulha em qualquer parte do trabalho, desde que seja aqui, ó, entre a terceira e a quarta carreira. E aqui eu vou começar a puxar os pontos baixíssimos, da mesma maneira como eu fiz ali embaixo. Então, com a mão solta, sem apertar, deixando os pontos assim, ó, todos de um tamanho só, bem uniformes. Um ponto sobre cada ponto de base. Chegando aqui na pontinha do leque, quando termina o leque, a gente segue na sequência aqui até chegar ali no ponto baixo. Então, a gente vem fazendo também aqui, na correntinha, no pontinho baixo aqui, a gente faz a sequência do desenho. Então, faz aqui, faz na correntinha, faz no ponto baixo aqui, e depois começa a subir, ó, pelo ponto baixo. Ou melhor, né, a correntinha, o pontinho baixo aqui, e agora a gente começa novamente a fazer aqui
entre a carreira 3 e 4 do leque. Eu vou mostrar agora formado o desenho, que acho que dá para entender melhor. Então, assim, segue a sequência do leque, desce até aqui o ponto baixo e depois começa a subir. Então, dessa forma, a gente vai fazer, ó, sempre nessa carreira, ó, entre a carreira número 3 e a número 4, ó, 1, 2, 3. Final da carreira 3 e o pezinho da carreira 4. E faz completo. E eu vou fazer essa carreira toda e arrematar. E depois vou fazer aqui também e arrematar. E já mostro o resultado. E a última carreirinha do suplá é exatamente essa, o ponto baixíssimo sendo feito aqui na beiradinha, né, do suplá, com o barbante verde abacate. Finalizando essa carreira, ele já vai estar pronto. E este é o resultado final, a peça pronta com todos os detalhes. Eu já coloquei aqui a minha etiqueta, eu sempre coloco a etiqueta nas minhas peças, né? Porque esta é a marca registrada das minhas peças. Eu espero que você tenha gostado de mais essa videoaula. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. E se não estiver inscrito, aproveita para se inscrever no canal.